Fala galera, tudo bem? No Hands-On de hoje a gente vai ter um vídeo um pouco polêmico, porque a gente vai estar ranqueando as top 5 rodinhas da Endmark. Então, a ideia de hoje é eu falar para vocês um pouquinho do meu gosto pessoal, não estou falando da opinião de ninguém aqui, não falo por ninguém, estou falando eu, Bruno, trazer para vocês um pouquinho de quais são as minhas rodas favoritas da Endmark, contando aí da primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Vamos ver o top 5 que eu acho são as mais úteis para vocês que são equipes de FTC, FIC, as que eu acho são que ao longo dos anos foram mais utilizadas, tiveram mais aplicações, a gente viu mais robôs utilizando e tendo maior sucesso, tá? Então aí para vocês conhecer, top 5 roda da Endmark. Em quinto lugar a gente tem aqui a rodinha Stealth de 2.25 polegadas, com eixo hexagonal de meia. Claro, depende se você é uma equipe de FTC, você vai pegar essa mesma rodinha, mas com eixo hexagonal de 5 mm, né? Aqui eu tenho uma de meia como exemplo. Essa rodinha aqui ela é excelente para muitas aplicações diferentes, principalmente para quando a gente precisa gerar sistemas de transporte de objetos mais macios, né? Ou quando eu preciso entrar em contato com alguma coisa, mas eu preciso que tenha rugosidade, mas eu não quero tanta compliance, né? Eu não quero que a roda ceda tanto. Então uma roda rígida, ela teve muito sucesso com atiradores esse ano, né? Na última temporada do Crescendo com a FIC, ela é muito utilizada na FTC para coleta e transporte de objetos. Então é uma roda excelente, ela é uma roda bastante dura, né? Essa é a minha dureza que eu entendo ser uma das mais úteis dentro da FTC e da FIC, que é a de 35A, que é a mais molinha, né, que gruda mais nas peças que a gente precisa buscar, mas essa aqui não é o único tamanho disponível dela, né? A gente tem essa rodinha Stealth tanto nessa versão aqui de 2.25 polegadas, como a gente tem na versão de 3 e 4 polegadas. E as versões de 4 polegadas não chegaram a entrar nessa lista, mas eram assim quase do topo, porque elas são muito úteis também para vários tipos de coletores, atiradores, além de várias outras aplicações que a gente consegue utilizar. Então, rodinhas Stealth da Endmark foram excelentes esse ano, tanto para equipes de FTC quanto FIC, né? Então, esse aqui é nosso quinto lugar. Em quarto lugar aqui no nosso ranking, nós temos, claro, as primeiras rodinhas compliants da lista, tá? Então, essa aqui é a roda compliant de 3 polegadas. Essa roda aqui, então, eu escolhi a dureza de 40 Chorá, né? Que não é a mais comprimível, mas é quase, tá? Porque eu acho que essa aqui é uma dureza excelente para a gente realizar transportes dentro do robô e o tamanho de 3 polegadas, ele é bastante flexível, né? Porque a gente consegue utilizar tanto para objetos pequenininhos quanto para objetos um pouco maiores. Então, cada vez mais a gente precisa montar sistemas que são mais compactos, que exigem mais flexibilidade na hora do design. Então, por isso que as rodas de 3 polegadas elas têm ganhado um pouquinho espaço das rodas de 4 polegadas, porque as rodas de 4 estão ficando grandes demais, tanto para FIC, né, quanto para FTC. FTC, essa roda aqui já é quase grande demais para FTC, mas para FIC ela segue sendo muito útil, né? Aqui eu trouxe ela na versão de eixo de meia polegada, mas na FTC a gente também tem ela para a versão de eixo de 5 mm, que é o padrão também ali da Heavy Robotics, né? Então esse cara aqui, bastante útil. Claro, largura de 1 polegada, diâmetro de 3, fácil de implementar no nosso design e com bastante uso aí para vários objetos, tanto coletar quanto movimentar objetos dentro do nosso robô, tá bom? Em terceiro lugar, nós temos uma rodinha que vai ser polêmico, porque muita gente colocaria ela em primeiro, mas eu não vou colocá-la em primeiro ainda, porque eu gosto muito dela, ela já ocupou o primeiro lugar muitas vezes, para mim, mas é a roda compliant de 4 polegadas da Endmark, tá? A de 35A, essa roda verde aqui que vocês já devem ter visto em muitos robôs, ela é provavelmente a roda mais popular da Endmark, a que mais sai aqui também. É uma roda que a gente pode usar para quase qualquer coisa, né? Ela serve tanto para a gente poder movimentar componentes, quando coletar coisas grandes, né? Mas por que eu botei ela um pouco mais atrás na lista? É principalmente porque nos últimos anos, aí agora falando um pouquinho mais da FIC, porque como essa é uma roda de 4 polegadas, ela tem um pouco menos de uso na FTC, né? O uso dela é mais comum na FIC. Nos últimos anos, os objetos da FIC, eles têm sido um pouco pequenos, né? Então a gente teve o cubo, o cone, agora a gente teve a nota no Crescendo, e a gente teve
objetos que não exigiram uma roda tão grande, né? Lá em 2018, por exemplo, quando a gente tinha um cubo rígido, ou 2015, que nós tínhamos as totes grandonas, essas rodas estavam super em alta, eram muito importantes, porque justamente os objetos eram maiores, né? Mas como a FAIC vem mudando e as coisas vêm mudando, ela tem sido menos útil, mas ainda muito utilizada por equipes de todos os tipos, né? Foi muito utilizada no passado para coletar cones, enfim, uma roda versátil, né? Uma das rodas que eu teria com certeza no meu laboratório sempre, porque ela serve para 1001 coisas diferentes, né? Além de coletar, eu posso usar ela para arremessar, posso usar ela para vários objetivos diferentes. Tá legal? Então, esse aqui é o nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, nós temos o que eu acho é uma das minhas rodas favoritas, as rodas Compliant de 60 Shore A, de 2 polegadas de diâmetro, sem o hub interno de plástico. Tá? Essa rodinha aqui, por que eu gosto dela? Porque eu gosto quando você não pega uma, você pega umas 20 dessas aqui e elas se tornam, você pode usar ela como quase para ocupar o espaço de um rolete ou de um outro sistema de rolos que substitui situações que talvez seja mais complicado de montar designs de, por exemplo, quando precisa fazer um rolete, quando precisa fazer o transporte de alguma coisa. Então, a gente viu muitos robôs esse ano utilizando essa roda aqui. Ela é também bastante versátil, né? Eu escolhi a versão dela mais rígida porque nós temos, claro, essa roda aqui, a de 2 polegadas, ela tem de vários ranges diferentes, né? Várias durezas. A gente tem desde a mesma dureza que essa aqui, da verdinha 35, até a 40, até a 50, que é azul. Mas eu gosto dessa aqui porque ela tem uma durabilidade um pouco maior. Por não ter o hub de plástico, que é o caso, por exemplo, dessa aqui, se ela está numa dureza um pouco mais... um pouco menos dura, né? Na verdade, se ela tem, por exemplo, a verde dessa aqui, ela dura um pouco menos de tempo, né? A gente tem que trocar ela com um pouco mais de frequência, justamente porque a dureza maior permite que ela siga um pouco mais de tempo aderindo aí ao eixo de meia. Essa aqui não tem para FTC com eixo de 5 milímetros, né? O que você tem é o eixo nub, que tem uma furação para FTC, não é o de 5, mas também é super aplicável aí. E o legal da FTC é que você pode usar essa roda, mas usar o hub de força auxiliar da Heavy para colocar um hub de alumínio nela, né? Então isso é super legal e conveniente dela para a First Tech Challenge, tá? Então, antes da gente chegar na roda que está em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês um bônus, né? Uma menção honrosa a uma roda que não é roda, tá? Que é as nossas Compliant Stars, tá? Elas que são bastante popular na FAIC, agora estão ganhando bastante espaço na FTC também, justamente porque elas têm um conceito diferente, né? Elas têm a ideia de coletar objetos principalmente com dimensões não simétricas, né? Então, quando eu preciso coletar um objeto que é meio duro, que ele não é, por exemplo, uma bola ou um cilindro, ele é algo um pouco diferente, que nem o caso da FTC desse ano do Into the Deep, é uma solução muito interessante, tá? E o que é mais legal dessas rodinhas aqui da Endimark é que ela tem já os perfis de corte e ela vem em 4 polegadas, mas eu posso diminuir ela para 3 e 2 polegadas aqui no meio do caminho, só cortando esses caras aqui. Então é bem legal essa praticidade. Eu coloquei na dureza maior da 60A porque eu acho que é a mais prática da gente aplicar, né? A que também tem maior capacidade de puxar quando a gente precisa, porque eu entendo que nesse cara aqui talvez vocês não queiram tanto grip do material, mas sim a rigibilidade dos spokes aqui para poder coletar para dentro, tá? Então, minha opinião aqui, esse é o cara, o runner-up, né, na verdade, um bônus. Mas, em primeiro lugar, o greatest of all times rodinha é essa aqui. Acho que todo mundo já deve ter visto, é a roda que mais sai aqui na empresa, a roda que a gente já viu muitas equipes usando com muito sucesso, campeãs do mundo, vice-campeãs do mundo, tudo que é coisa, usa. Esse cara aqui é a rodinha de 2.25 Shore 35A, né, da Endimark, diâmetro de 2.25, com o nosso hub de plástico aqui também. Então, esse cara aqui faz muitos dos mesmos trabalhos que esse aqui, ou seja, ela é extremamente versátil na hora de coletar, de fazer sistemas mais compactos, mas, acima de tudo, ela tem um pouco mais de flexibilidade e mantendo o eixo de meia polegada com o rígido aqui dentro, né? Então isso significa que ela tem uma durabilidade maior, né? Claro que para FTC nós temos a mesma rodinha, mas com um interno de 5 mm também, tá? Então,
Por isso, essas aqui para mim levam hoje o Champions, o campeões das rodinhas aqui da nossa dica de hoje. Tá legal, galera? Então, esse foi um vídeo um pouco diferente, espero que tenham curtido e digam para nós aí nos comentários qual é a roda favorita de vocês da Endimark e a gente se vê no próximo Hands On.